meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra nessa tarde e eu espero que ela possa abençoar o seu coração assim como abençoou o meu. Talvez o título possa ter chamado um pouco a sua atenção, porque nós somos acostumados a ouvir falar sobre o Evangelho somente como as boas novas do Evangelho e não como a má notícia do Evangelho. Mas é exatamente isso que eu gostaria de trazer para vocês essa tarde. O Evangelho começa com uma má notícia. Essa má notícia está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 em diante. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua eles enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o versículo 23 vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões vai dizer assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão de Deus. Essa é a nossa condição sem Cristo. Essa é a nossa condição sem o Evangelho. E é esse Evangelho, o Evangelho das Boas Novas, que começa assim, apresentando para a gente um quadro de uma humanidade caída, uma humanidade incapaz de fazer algo por si mesma, uma humanidade incapaz de se consertar com Deus. Perdidos em nossas falhas, perdidos em nossos pecados, mortos nos nossos delitos e transgressões, nós estávamos condenados ao fracasso, condenados à perdição eterna no inferno. Mas aí tem um versículo muito lindo da palavra que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4, que é um versículo que muda a nossa sorte. Um versículo que muda a nossa história, e nós aprendemos de um Deus que não criou o mundo somente e como um relojoeiro deu corda e deixou o mundo sozinho, o mundo seguindo o seu ciclo. Nós aprendemos de um Deus que age na história em nosso favor. Nós aprendemos de um Deus que fala não somente pela tua palavra, mas um Deus que age na história em benefício da humanidade. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Efésios 2:4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Exatamente isso que o nosso Deus fez. Quando nós ainda estávamos mortos, lá no lamaçal, no pecado, foi exatamente ali, quando nós ainda éramos inimigos, que o nosso Deus, pelo seu grande amor, pelo seu muito amor, entregou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter paz com esse Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com esse Deus, para que nós pudéssemos ter novamente condições de nos achegarmos a esse Deus e vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito, e ter restaurado a nossa natureza, fazer o caminho inverso, voltar ao Éden, voltar ao tempo da intimidade, o tempo da plenitude, um tempo de viver todos os dias aos pés do nosso Senhor e Criador, assim como era no Éden, onde Deus passava o dia, a viração do dia com o homem, conversando com o homem. Exatamente isso que Jesus fez conosco. É exatamente isso que o nosso Deus fez conosco. Um Deus que morreu pela humanidade ainda quando ela era perdida e inimiga. Esse é o Evangelho que começa com uma má notícia, mas graças a Deus, ao nosso Deus e Pai, que Ele agiu na história em nosso favor, entregando Cristo Jesus naquela cruz. E hoje nós temos paz com o nosso Pai Celestial. Amém?